ZYD 210, Canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Muito bom dia, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ligado em 87.9 aqui na cidade, você ligado também no fmmais.com.br. É o nosso site onde você tem acesso a Mais FM, você tem acesso também à web rádio Mais Gospel, né, através do nosso site fmmais.com.br ou www.fmmais.com.br. Você tem acesso também ao nosso programa através dos aplicativos, né? Quem tem o aplicativo da Mais FM pode acessar através do nosso aplicativo. Quem não tem, pode baixar o Radiosnet. O Radiosnet é um aplicativo muito bom, onde você encontra também a Mais FM e a Mais FM, a web rádio Mais Gospel. Certo? É isso aí. Você tem as opções, várias opções. Você também pode assistir o nosso programa no YouTube depois, né? Mais tarde um pouco, a gente termina aqui no Facebook e sobe o vídeo para o YouTube, onde ele fica disponível. Você pode ver, assistir em qualquer lugar, a qualquer tempo, tá certo? A hora que você precisar, puder, né? Tiver tempo, você pode acessar o nosso programa no nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube se chama Web TV Mais, certo? Então é isso. Muito bem, nós começamos o nosso programa destacando futebol. Ontem teve Atlético Mineiro e Santos, né? O Atlético Mineiro e o Santos se encontraram ontem e o Atlético venceu o Santos por 2-0, né? Com isso, o Atlético continua sonhando com o título, né? O Grêmio de Porto Alegre é o líder, mas com o resultado de ontem o Atlético ainda, né, sonha em quem sabe ter ou conseguir o título do Brasileirão 2020. Deixa eu ver o que mais temos aqui, né? Ainda sobre o Atlético, o dirigente exalta título no Sub-20 e vê jovens no profissional, né? Então o Atlético venceu também o Sub-20. Deixa eu ver aqui, a classificação geral do Brasileirão. Como eu disse, o Internacional é o líder, tem 62, o São Paulo é o vice-líder, tem 58, o Atlético agora tem 57, portanto é o terceiro colocado, apenas um ponto de diferença do segundo colocado, né? E 5 pontos de diferença do Internacional. Então o Internacional não pode perder, né? Se perder, o Atlético e o São Paulo se aproximam. O Flamengo tem 55, é o quarto colocado, portanto, né, os principais líderes aí do Brasileirão. Em quinto vem o Palmeiras com 52 e o Grêmio é o sexto com 51. O Atlético de Goiás é o 13º com 42, está tranquilo. O Goiás é o 18º, 29 pontos, está na linha de rebaixamento, né? Está aí nos 4 últimos colocados. Então, os 4 que podem rebaixar hoje, né? Se fosse hoje o final do campeonato, seria Bahia, Goiás, Curitiba e Botafogo. Estes os lanternas do Brasileirão de 2020, né? O Brasileirão de 2020 que
está em pleno vigor aí em 2021, né? O outro campeonato de 2020 que ainda não terminou é o Campeonato Goiano de 2020, e o Campeonato Goiano tem partidas amanhã. Amanhã tem a última rodada do segundo turno. Quem fala conosco é o Antônio Silvio, repórter sobre o Goianão, o que está acontecendo no Goianão. É com você, Antônio Silvio, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Mais FM. Vamos falar aqui do Campeonato Goiano, que chega aí nesta quinta-feira, dia 28, a sua última rodada da primeira fase. Vamos passar aí a classificação e também as possibilidades de cada equipe. Nós temos em primeiro aí o Atlético com 26 pontos, em segundo o Jaraguá com 20, em terceiro Goiás 19, em quarto Goianésia 18, em quinto Craque com 14, em sexto Anápolis também 14, em sétimo Vila Nova com 13, em oitavo Iporá também 13, em nono Aparecidense com 12, em décimo Grêmio Anápolis com 11, em 11º Goiânia com 11 e em 12º Anapolina com 7, sendo que a Anapolina já está rebaixada para a divisão de acesso. Nós teremos aí a próxima rodada todas às 15h30 na quinta-feira, dia 28, Iporá e Anápolis, Anapolina e Grêmio Anápolis, Aparecidense e Jaraguá, Atlético e Craque, Goianésia e Goiás, Vila Nova e Goiânia. E as possibilidades são várias aqui. A Anapolina já rebaixada enfrenta o Grêmio Anápolis. O Grêmio Anápolis é o 10º colocado com 11, precisa vencer para se livrar aí do rebaixamento e ainda tentar uma vaga aí nas quartas de finais. Por outro lado, a equipe do Goiânia, também com 11 pontos, já na zona de rebaixamento, precisa vencer o Vila Nova para também se livrar aí, né? Se ela vencer, pode, de repente, um tropeço do Grêmio Anápolis, o Goiânia se livrar. E o Vila, também com 13 pontos, ainda precisa de garantir aí a sua participação na sequência do campeonato. Então, tem jogos importantes aí. O Iporá também tem 13, também precisa vencer o Anápolis para se garantir na próxima fase. O Anápolis, por sua vez, também precisa de vencer para ter aí a garantia de estar nas oitavas de finais. Então será aí uma última rodada bastante interessante para o futebol goiano, porque todas as equipes aqui do Anápolis, que é o 6º, até o Goiânia, que é o 11º, todos precisam vencer aí para se livrar de rebaixamento e se manter na próxima fase do campeonato goiano, nas quartas de finais. Então, não tenha dúvida que nós teremos aí grandes jogos aí. A equipe do Atlético já garantiu aí a sua primeira colocação. O Jaraguá vem aí em segundo com 20, mas precisa ganhar também. O Jaraguá, que enfrenta a Aparecidense em Aparecida, então precisa ganhar também para garantir a segunda colocação. E o Goiás joga com o Goianésia em Goianésia, também buscando uma vitória para garantir aí a segunda colocação, e o Goianésia, que também precisa vencer. Então são bastante alternâncias aí e uma possibilidade muito grande aí de o Goiânia acompanhar a Anapolina nessa divisão de acesso. O Goiânia tem 11, né, já na divisão, já na zona de rebaixamento, precisa vencer o Vila Nova de qualquer maneira para fugir desse rebaixamento. Ainda tem que torcer para um tropeço do Grêmio Anápolis, um empate ou uma derrota para a Anapolina.
Do contrário, o Goiânia estará na segunda divisão, na divisão de acesso, fazendo companhia para a Anapolina. Eu sou Antônio Silvio, trouxe aí para Mais FM as notícias do Goianão 2020. Muito bem, né? Então, Antônio Silvio, repórter, trazendo aí para nós os principais destaques do Campeonato Goiano nessa última rodada, amanhã, portanto, 15h30, todos os jogos acontecem no mesmo horário, às 15h30, aqui em Anápolis. A Anapolina recebe o Grêmio Anápolis, ou seja, os dois times da cidade. A Anapolina já rebaixada, o Grêmio Anápolis precisa vencer para não cair, né? Então, vai ser um jogão. O Grêmio Anápolis ainda tem chance de se manter na primeira divisão. O Aparecidense recebe o Jaraguá lá no Antônio Ascioli. O Craque de Catalão recebe o Atlético no Ailê Pinheiro. É isso? No Ailê Pinheiro. O Goianésia recebe o Goiás lá no Valdeir José de Oliveira. O Vila Nova recebe o Goiânia e o Iporá recebe o Anápolis, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas amanhã a partir das 15h30. E a Rádio Mais FM vai transmitir ao vivo o jogo de amanhã no Jonas Duarte com a equipe da página Resumo de Notícias, né? O Matheus Souza e o Antônio Silvio vão trazer para nós todas as emoções de Anapolina e Grêmio amanhã a partir das 15h30, né? A partir das 15 horas a gente já deve estar no ar com a equipe, né, da página Resumo de Notícias e também juntamente com a Provisão FM, ou seja, a 87.9 estará transmitindo ao vivo, direto do Jonas Duarte, o jogo entre Anapolina e Grêmio, né? Então, a última partida das duas equipes na segunda etapa do Goianão. Depois disso vem, como disse aí o Silvio, as quartas de final, né? E o restante do campeonato, que deve acontecer no final do mês de fevereiro, se eu não me engano, dia 27 de fevereiro, né? Depois nós vamos trazer aí mais informações sobre essa segunda etapa do Goianão, tá bom? É isso aí, essas as notícias do esporte. Hoje, quarta-feira, dia 27 de janeiro, amanhã, dia 28, tem futebol no Campeonato Goiano, tá bom? É isso aí, vamos às principais notícias dos principais sites de notícias do Brasil, né? Nós temos o portal G1, traz a seguinte informação neste momento. Em um ano, 11 milhões e 500 mil brasileiros perderam o emprego no setor privado, enquanto o setor público seguiu contratando, né? Então, o número é superior à população de Portugal e reflete os efeitos da pandemia do novo coronavírus. O setor público foi na contramão e contratou 145 mil servidores no período, segundo o levantamento do iDados. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a economia brasileira viu um contingente superior à população de Portugal deixar o mercado de trabalho no setor privado, né? Pensa bem a quantidade de pessoas, né? Mais do que a população de um país inteiro, né? Mais do que a população de Portugal. Os brasileiros perderam o emprego durante a pandemia nesses últimos meses, né? Entre os meses de setembro de 2019 e 2020, 11 milhões e 500 mil de brasileiros saíram da população ocupada no setor privado, números recordes, segundo o levantamento realizado pela consultoria iDados, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD. Na contramão desse mesmo período, o setor público criou 145.400 vagas, né, postos de trabalho. No total, o Brasil tinha 70 milhões e 600 mil de trabalhadores que atuavam no setor privado em setembro do ano passado, número que inclui formais, informais, empregados, conta própria, entre outros. Já no setor público, eram 11 milhões e 800 mil. O ciclo de contratações do setor público acompanha muito mais o calendário das eleições do que a economia do país, explica Marina Leite, pesquisadora do iDados. Até porque os servidores, na sua maioria, têm estabilidade no emprego.
E a demanda por serviços públicos em momento de crise não diminui tanto quanto a demanda de serviços privados. Então, segundo a pesquisadora, o aumento no setor público, porque justamente a pandemia exige mais atenção do governo, né, para o setor. Muito bem, então essa informação do desemprego no Brasil, infelizmente, né, o desemprego está altíssimo. Bom, a média móvel de mortes do Covid-19 no Brasil sobe pelo quarto dia e chega a 1.058. O total se aproxima de 219 mil. O país contabilizou 8.936.590 casos e 218.918 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. Segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa, o Amazonas quebra o recorde de 192 mortes registradas em 24 horas. Então, ainda a crise da pandemia no Brasil. O consórcio de veículos de imprensa divulgou o levantamento da situação da pandemia a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde consolidados às 20 horas desta terça-feira, dia 26. Né? Então, esse consórcio junta os dados e faz o levantamento todos os dias. O que mais vamos ver que temos aqui? O Instituto Butantan prevê chegada de matéria-prima para a Coronavac em 8 dias. O governo de São Paulo anunciou que o IFA para a fabricação da vacina vai chegar no dia 3 de fevereiro e que será o suficiente para produzir cerca de 9 milhões de doses, né? Então, o Instituto Butantan anunciando que a matéria-prima que vem da China deve chegar no próximo dia 3, né? E isso vai dar a possibilidade de confeccionar mais cerca de 9 milhões de vacinas. O portal UOL também tem informações nesta manhã. Vamos ver aqui as informações. O governo corta benefícios fiscais para pesquisa científica e atinge projetos do Butantan e Fiocruz na pandemia. Cota de importação cai de $300 para 300 milhões de dólares para 93 milhões. Valor é insuficiente para combater a pandemia, diz CNPq. Então, o governo Jair Bolsonaro cortou 68,9% da cota de importação de equipamentos e insumos destinados à pesquisa científica e a medida afeta o Butantan. Ou seja, o governo dá uma derrapada aí, né? Tomando uma decisão que pode prejudicar o Butantan e a Fiocruz no momento crucial em que nós precisamos de ambos, né? O racha no DEM expõe crise na candidatura de Baleia Rossi, que vê Lira ampliar base após dissidências. O racha do Democratas, partido do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, expôs uma crise na candidatura de seu apadrinhado Baleia Rossi, que é do MDB de São Paulo, ao comando da casa. Enquanto isso, seu rival, líder do Centrão, Arthur Lira, amplia sua base de apoio após dissidências, né? Então, aí o quadro da eleição da Câmara dos Deputados, né? Sobre essa questão da Câmara dos Deputados, nós vamos ouvir, direto de Brasília, né, os nossos amigos da RBA, que fala sobre Baleia Rossi, que diz que impeachment de Bolsonaro não é bandeira da sua candidatura à presidência da Câmara. Vamos a Brasília com o Flávio, acho que é o Flávio Carlos. RBA News, boletim de notícias direto de Brasília. O deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, disse nesta segunda-feira, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, que não quer fazer de uma possível abertura de processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro a bandeira de sua candidatura à presidência da Câmara. Baleia Rossi afirmou, no entanto, que analisará todos os pedidos caso seja eleito para o comando da casa em 1º de fevereiro. Acompanhe. Eu tenho um compromisso com a Constituição que, quando eu assumi, eu prometi honrar. E nessa questão específica do impedimento do presidente, é atribuição do presidente analisar esses pedidos. Eu não quero fazer do pedido de impedimento uma bandeira da minha candidatura. Aliás, a semana passada eu estive com o governador Rui Costa, da Bahia, e ele
deu uma entrevista coletiva após me receber junto com a bancada federal da Bahia, quando ele falou: olha, a bandeira do impeachment não pode ser uma bandeira, uma defesa de um candidato a presidente da Câmara dos Deputados, porque nós precisamos de estabilidade. Baleia Rossi não tem sido um grande crítico de Jair Bolsonaro, cabendo essa tarefa a Rodrigo Maia, principal articulador da candidatura de Baleia e atual presidente da Câmara, que vem atacando duramente o governo nas últimas semanas com o objetivo de manter a esquerda coesa no apoio ao seu indicado à sucessão no comando da casa. Na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, Baleia Rossi tenta se colocar como um candidato independente do governo federal, enquanto busca colar em seu concorrente Arthur Lira, do PP de Alagoas, o rótulo de candidato do presidente Bolsonaro. Se você quer começar a investir de um jeito fácil e sem riscos, faça uma poupança no Sicredi. As pequenas economias do seu dia a dia vão se transformar na segurança do presente e do futuro. Separe um valor todos os meses e invista em você. Poupe com o Sicredi, pois gente que coopera, cresce. Com produção de Bárbara Couto, de Brasília, Flávio Carpes. Muito bem, nós ouvimos aí o Flávio Carlos, né, falando que o Baleia Rossi não está colocando a questão da bandeira do impeachment como, vamos dizer, meta da sua campanha, né? Aliás, é compreensível por quê? Porque ele precisa de votos dos dois lados, né? Ele precisa de votos para se eleger, e se ele colocar isso na pauta, ele vai perder certamente apoiadores que são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Fato é que as eleições acontecem na próxima semana, né? Estamos aí nos últimos dias da preparação das eleições e vamos acompanhar, né? Vamos ver o que acontece nessa eleição. A eleição para a Câmara dos Deputados, para o Senado, ela reflete nas eleições do próximo ano, né? As eleições presidenciais do próximo ano. Então, por isso é um fator tão importante e que a gente tem dado destaque, porque, com certeza, né, o candidato vencedor, os vencedores, né, tanto para o Senado quanto para a Câmara dos Deputados, terão influência significativa nas eleições de 2022, né, que está chegando, está aí, né? Como disse ontem, alguém disse que as eleições de 22 já começaram, né? E é isso mesmo, né? As eleições no Brasil, acaba uma, no dia seguinte já começa a próxima, né? Aliás, tem gente pensando em 2026, como a gente viu aqui essa semana. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você no programa Hora da Notícia. Fique aí, não vai embora. Saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Rádio Mais FM. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 991 34 32 18 e 3314 3411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Precisa de som para sua festa, seminário, convenção ou show artístico? Conte com Mais Eventos. Som de qualidade no seu evento. Entre em contato agora e faça o seu orçamento. Ligue para o Ricardo Michel, 99427 2812. Mais Eventos. Mais Eventos. Presente nos seus melhores momentos. Esses foram os apoios culturais da Mais FM.
notícia. Apresentação Edmar Silva. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, né? Você ligado, você bem informado. Hoje é quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021. E eu quero, nesta quarta-feira, parabenizar os aniversariantes do dia, né? Hoje tem aniversariantes. Hoje quem faz aniversário é a minha amiga, a irmã Ruth, né? A irmã Ruth Urbina. Está fazendo aniversário hoje, parabéns, né? Quem faz aniversário hoje também é a irmã Isabel, né? A irmã Isabel aqui da Igreja Batista Nova Jerusalém, esposa do irmão Reginaldo, fazendo aniversário também hoje, parabéns, né? Para a irmã Ruth, para a irmã Isabel, parabéns para você, né? Que também está fazendo aniversário nesse dia, tá bom? Deus abençoe, que Deus te dê muita paz, muita saúde, muita alegria. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Muito bem, parabéns, que Deus abençoe, né? Muitas alegrias, muita paz, muitos anos de vida, é o desejo aqui da nossa equipe da Mais FM, é o desejo, né? É o meu desejo para você, tá bom? Isabel e irmã Ruth, que Deus abençoe vocês. Muito bem, então é isso aí, né? Com os aniversariantes, a gente vai dando continuidade ao nosso programa, né? E agora nós vamos falar com o Libório Santos. O Libório Santos, direto de Goiânia, ele traz as principais notícias do dia, direto da capital goiana, para o nosso programa. É com você, Libório. Farmacêuticos e trabalhadores em farmácia reivindicam inclusão no grupo de vacinação contra a Covid. Homologados os convênios que propiciam redução de ICMS para o setor agropecuário, municípios se preparam para adotar medidas mais rígidas contra a pandemia. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 27 de janeiro, quarta-feira, esses são os nossos destaques. A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu ontem 6 mandados de prisão, 26 de busca e apreensão contra um grupo criminoso que cobrava quantias em dinheiro para facilitar ou fraudar a emissão de certificados de arma de fogo. Entre os presos estão militares do Exército que trabalhavam no Departamento de Controle e Fiscalização de Armas e que, segundo a polícia, atuavam com o fim de facilitar a posse, porte e comercialização clandestina de armas do Distrito Federal e em Goiás. A Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias, com apoio do Conselho Federal de Farmácia, acaba de divulgar uma nota e enviar um documento a diversas autoridades do país, através do qual reivindica a inclusão dos farmacêuticos no grupo autorizado para vacinação contra a Covid-19. Suez Oliveira, presidente da entidade, e justifica a necessidade que esses profissionais também sejam vacinados. A nossa carta, o objetivo é sensibilizar os gestores municipais, estaduais, a todos da importância da inserção do farmacêutico e dos demais colaboradores das farmácias e drogarias. Queremos reiterar que o farmacêutico e os colaboradores das farmácias, e aí todo o corpo, né, que atende aí as mais de 85 mil farmácias no Brasil, clamam, né, por serem inseridos no grupo prioritário de profissionais da saúde. Uma vez que as farmácias, durante a pandemia, reiteraram, né, o conceito de estabelecimento de saúde com a dispensação de medicamentos e aí com a entrega, com a venda, com a orientação de medicamentos. O trabalhador da farmácia, o farmacêutico, ele está dentro de um grupo de alto potencial de contaminação. Na tarde de ontem, o Sintego esteve em reunião com a secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, para tratar as pautas da rede. A modulação dos professores de apoio, coordenadores pedagógicos, coordenadores de turno, administrativos, a continuidade das aulas 100% remotas até a vacinação dos profissionais, dentre outros pontos. O Sintego defende o retorno das aulas presenciais somente após concluída a vacinação contra a Covid. O governador Ronaldo Caiado afirmou que a suspensão das aulas presenciais pode acontecer em virtude do aumento do número de casos da Covid-19. De acordo com o governador, o tema deve entrar na pauta de discussões nos próximos dias no debate sobre medidas mais restritivas para conter o avanço da doença no Estado. Na noite passada, o governador assinou o decreto que institui a lei seca no Estado.
Por outro lado, vários municípios onde o problema da pandemia se agravou já anunciaram que vão assinar decreto em nível municipal adotando a lei seca e outras medidas de restrição. Para o Sindicato de Bares e Restaurantes, essa medida vai provocar desemprego no setor. Mais uma grande apreensão de drogas em Goiás. Policiais militares apreenderam na zona rural próxima a Goiânia um carregamento de 400 quilos de maconha. Um traficante foi preso e outro conseguiu fugir. Um ônibus transportando passageiros pegou fogo na BR-060 entre Anápolis e Goiânia, ficando totalmente destruído. Ninguém se feriu. Foi publicado no Diário Oficial do Estado esta semana o decreto legislativo que homologa vários convênios, os quais propiciam a redução do ICMS para vários produtos e equipamentos agrícolas. Essa foi uma luta da FAEG. Edson Novaes é diretor do Instituto Goiano para Fortalecimento da Agropecuária, o IFAG, e fala sobre a importância dessa medida. No dia 25 foi publicado no Diário Oficial do Estado o decreto legislativo número 572, que homologou o convênio ICMS 133, o convênio 100 e o convênio 52/91, que prevê a redução da base de cálculo, do imposto do ICMS para maquinários e insumos agrícolas. Qual que é a importância disso? A importância disso é que os produtores rurais de Goiás vão passar a ter aí isenções de ICMS de inúmeros produtos que são utilizados como insumos agropecuários e de maquinários agrícolas, que tinham perdido a validade em dezembro do ano passado e que os produtos estavam descobertos. Com esse decreto legislativo, homologando esses convênios, ele vai ser retroativo a 1º de janeiro, então aqueles produtores que às vezes pagaram a alíquota cheia de ICMS de milho, por exemplo, como a alíquota interna de milho como insumo, ele vai ter um crédito de ICMS para poder ser utilizado mais na frente. E a partir de agora, até 31 de março, que é o vencimento, novamente, desses convênios, ele vai ter aí, a redução da base de cálculo de vários produtos agropecuários. E a federação já está trabalhando para que esses convênios sejam prorrogados novamente, que vão findar aí no dia 31 de março desse ano. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, então aí o Libório Santos, trazendo os principais destaques da capital goiana para o nosso programa, os destaques do dia. Os farmacêuticos querem ser incluídos na lista de prioridade para a vacinação. Até agora estão sendo vacinados os trabalhadores da saúde e idosos que estão internados em asilos, em locais de internação. Então, portanto, o grupo ainda bem restrito, de pessoas que estão sendo vacinadas. O pessoal das farmácias, de forma justificada, liderados aí pela professora Sueza, que é a presidente dos trabalhadores, presidente líder aí dos trabalhadores nas farmácias, dos farmacêuticos e trabalhadores na farmácia, que é a inclusão deles, dessa categoria nas prioridades para vacinação, até porque as farmácias em momento nenhum elas pararam, muito pelo contrário, elas estão na linha de frente do atendimento das pessoas, porque o primeiro lugar que a pessoa vai pedir socorro é na farmácia, às vezes antes de ir ao médico, antes de ir a um pronto-socorro, o farmacêutico, a farmácia é o local onde a pessoa vai, para tentar comprar um medicamento, e tentar resolver o problema. Então, uma reivindicação justa. Outra reivindicação também de prioridade tem sido feita pelo deputado Rubens Ottoni. O deputado Rubens Ottoni tem defendido que os trabalhadores da saúde, esse pessoal que vai de porta em porta, da saúde, também sejam colocados na lista de prioridade. Por quê? Porque também são as pessoas que primeiro têm contato com os doentes, porque estão de casa em casa visitando o pessoal das endemias, e que muitas vezes vai ser a primeira pessoa que vai ter acesso, às vezes, com o cidadão que está infectado. Então, também, o deputado Rubens Ottoni tem defendido a tese de que esses trabalhadores também precisam estar na lista de prioridade para a vacinação, certo? Então é isso. Então, as notícias de Goiânia com o Libório Santos. O Jornal Popular de hoje traz o seguinte questionamento, a seguinte matéria: bares questionam a competência do Estado sobre lei seca em Goiás. O Jornal Popular, portanto, ouvindo os proprietários de bares, e pessoas ligadas ao setor, eles
questionam se o Estado tem competência realmente para estabelecer a lei seca. Foi assinado um decreto pelo governador Ronaldo Caiado, que estabelece a lei seca a partir das 22 horas em todo o estado de Goiás. Né? Então, é uma decisão nova com relação a controle das pessoas para evitar a aglomeração, para evitar que as pessoas estejam nos bares depois das 22 horas, ou seja, limita a participação das pessoas e a venda de bebidas alcoólicas. Né? Então, o objetivo é tentar evitar a proliferação do vírus do coronavírus. Caiado exonera Adriano Baldi após entrevista. Né? O Adriano Baldi, irmão do Baldi, né, do deputado, foi exonerado pelo governador Ronaldo Caiado e, segundo informações, né, dos jornais, essa exoneração tem a ver com a eleição na Câmara dos Deputados. Né? O Alexandre Baldi fazendo campanha para o seu candidato, né, tentou pressionar o Caiado para tomar uma posição a favor do candidato Arthur Lira, né, que é o candidato apoiado pelo governo federal, pelo Jair Bolsonaro. Né? Então, segundo o Jornal Popular, o governador publicou ontem o decreto de saída do secretário de Cultura, irmão de Adriano, Alexandre Baldi, aliás, irmão de Alexandre Baldi, né, porque o Baldi havia cobrado apoio aberto ao democrata Arthur Lira na Câmara. Né? Nós falamos aqui, o Arthur Lira veio a Goiânia, falou com o Caiado, esteve lá no Palácio, foi recebido e tal. Depois, o Baleia Rossi também veio, né? O governador se dispôs a conversar com os deputados, não disse que ia pedir voto, mas conversar só pode ser para pedir voto, né? Então, o Alexandre Baldi pressionou para o Caiado tomar uma posição mais aberta, né, mais favorável ao candidato do presidente, o Arthur Lira. Isso acabou gerando a demissão do irmão do Baldi, né? Baldi, que é o presidente do PP, Partido Progressista, né, que é o partido do prefeito aqui de Anápolis. Prefeitos querem gestão compartilhada com Caiado. É matéria do jornal Diário da Manhã. O Diário da Manhã destaca, né, aqui os prefeitos de diversos partidos, republicanos, MDB, PSD, PSDB, DEM e Podemos, vão acertar com Caiado parcerias administrativas para assegurar obras em saúde, educação e infraestrutura. Eles elogiam a conduta do governador no combate à Covid-19. O diálogo poderá ter desdobramentos às eleições de 2022. Né? Então, aqui vários prefeitos, as fotos aqui do prefeito Rogério Cruz, que é o prefeito de Goiânia, né? O vice que virou prefeito, o Gustavo Mendanha de Aparecida, o Roberto Nave de Anápolis, o Diego Sorgato de Lusiânia, o Paulo do Vale de Rio Verde, a Dib Elias de Catalão e o Dione Araújo de Tumbiara. São alguns prefeitos que, pelo menos, as fotos estão aqui dando indicativo de que eles estariam dispostos a esta parceria com o governador Ronaldo Caiado. Né? Então, esse destaque do jornal Diário da Manhã. O Correio Brasiliense destaca início da vacinação traz esperança para empresários do DF. A crise financeira enfrentada por diversos segmentos pode estar caminhando para o fim. Especialistas e representantes do setor produtivo prevêem cenário promissor a partir de julho, quando grande parte da população tiver sido imunizada. Então, os empresários de Brasília animados com o começo da vacinação, né? Segundo eles, até julho a gente deve ter um quadro melhor, né? Um número de vacinados maior, o que vai ajudar a economia, aquela história, né? O próprio ministro Guedes está defendendo a ideia de que é preciso uma ampla vacinação para que a economia se recupere. Né? Então, saiu daquele discurso inicial de que economia era uma coisa e saúde era outra. Né? Agora, finalmente o governo chegou a
conclusão de que a população precisa ser cuidada, precisa cuidar da saúde para que a economia volte a ter resultados positivos. Ok? Nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações do programa Hora da Notícia. Por dentro das notícias de Anápolis e região, acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Mercadinho Oliveira, preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade, os melhores preços da região. Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Alelo, Alimentação, Sodexo, Vale Card, Vale Shop, Policard e Ticket. Mercadinho Oliveira, Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira, o cliente em primeiro lugar. Tá na Mais, tá bom demais. Quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso. Sabadão de preços baixos, Ótica Formosa. Na Ótica Formosa você encontra armações de primeira linha a partir de R$ 88,00. Isso mesmo, armações de primeira linha a partir de R$ 88,00. E mais, nas compras a prazo, a Ótica Formosa parcela em até 8 vezes no cartão de crédito, sem entrada e com desconto de 5%. Ou em até 3 vezes no crediário próprio no boleto bancário, sem entrada e com desconto de 5%. Ou em 5 vezes no crediário próprio, com entrada de 30% e desconto de 5%. Agora, se você ainda não fez a sua consulta, ligue agora mesmo que agendamos para você. Consulta de vista para uso de óculos em optometria com preço popular. É só ligar e agendar. 3702-9010 ou 99315-3379. Atendimento todos os sábados das 8 ao meio-dia e quarta-feira das 8 às 16 horas. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, entrada da Vila Formosa, primeira etapa. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Mais FM. Os principais fatos que merecem destaque. Você fica sabendo aqui na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Sou eu. Estamos de volta para o último bloco do programa desta quarta-feira, hoje 21 de janeiro de 2021. Você ligado, você bem informado aqui nas ondas da Mais FM. Você que acompanha aqui no Jardim Arco Verde, setor sul, na Vila Formosa, para você que mora aqui na região sul da cidade, né? Fica aí a dica, você pode comprar o seu óculos, fazer a sua consulta lá na Ótica Formosa, do meu amigo, o vereador Jackson Charles. A Ótica Formosa fica ali bem na entrada da Vila Formosa, né? Pertinho ali da Igreja Presbiteriana, da Igreja Universal. Bem na entrada ali da Vila Formosa você encontra a Ótica Formosa, né? Para ser bem atendido, né? Eu fui lá, fiz a minha consulta, troquei os meus óculos e é isso aí, né? Posso garantir um trabalho de qualidade. Vai até lá, né? E não fica aí sofrendo sem o seu óculos adequado, né? Tá certo? Muito bem. Um abraço também pro pessoal da Agropires, sempre ligado, sempre acompanhando, né? Parceiros aqui da Mais FM, pessoal da Farmácia Arco Verde também, o nosso abraço. É isso aí, né? Você que é aqui do bairro da nossa região, participe conosco, né? Seja também anunciante aqui da Mais FM. Um abraço pro pessoal do Mercadinho Oliveira. Mercadinho Oliveira que vai mudar nos próximos dias, né? Tá mudando de endereço. Vai ter mais espaço, né? Mais comodidade para você que é cliente do Mercadinho Oliveira, assim como eu, né? Sou cliente lá do Mercadinho Oliveira. Então, mais espaço, né? E mais comodidade para você fazer as suas compras, ok? É isso aí. Então, um abraço para todo mundo, né, aqui da região que apoia e acompanha também a Mais FM.
Nós vamos a Goiânia mais uma vez. O Libório Santos falou com o deputado Antônio Gomide. Ele fala com o deputado sobre a questão do coronavírus, né? O deputado cobra do governador Ronaldo Caiado um calendário para a questão do coronavírus. Então a gente vai ouvir aí o Libório, que tem essa matéria com o deputado Antônio Gomide. Deputado Antônio Gomide cobra do governo estadual a elaboração de um calendário de vacinação. A pandemia da Covid-19 e principalmente o seu agravamento nas últimas semanas em Goiás, aumentando o número de mortes e reduzindo as vagas de UTIs, tem dominado os temas explorados pela mídia e os debates da população. A solução é a vacinação, que está chegando, mas em ritmo lento e atingindo apenas pequena parte da população. Os municípios começaram o processo de vacinação, mas o deputado Antônio Gomide cobra da Secretaria Estadual de Saúde a elaboração de um calendário para a execução desse trabalho. Nós temos cobrado aqui insistentemente na Assembleia Legislativa uma atitude do secretário de Estado de Saúde, o Ismael Alexandrino, porque é preciso fazer um calendário de vacinação no estado de Goiás. Nós precisamos criar o dia D para que todas as pessoas que estejam na faixa acima de 85 anos em cada cidade seja vacinado. E isso, obviamente, precisa de uma coordenação do Estado. Não dá para distribuir vacina e deixar os municípios a Deus dará, como se cada um pensasse de uma forma. Isso precisa ser pensado como saúde pública, isso precisa ser pensado como saúde coletiva. E como nós estamos na pandemia, isso precisa ser coordenado por uma direção da secretaria, onde nós temos regionais, onde nós temos secretarias municipais, e obviamente a ascensão do secretário estadual de saúde nos municípios é muito grande. Então nós precisamos de um dia D, de uma vacinação da Covid-19, fazendo uma coordenação para que a gente possa evitar qualquer tipo de deturpação, qualquer coisa ou forma de podermos prejudicar a vacinação nos municípios. É preciso dar publicidade nas pessoas que nós estamos vacinando, obviamente em cada cidade que estão acima de 85 anos principalmente, fazer um calendário, fazer uma força-tarefa da Secretaria de Saúde para que a vacina possa, em domicílio, chegar a todas as pessoas que realmente precisam. Não adianta ficar tirando fotografia apenas para sair na mídia dizendo que vacinou A ou B, cidade A ou B. Nós precisamos, à medida que já chegou as vacinas, criou expectativa e já está as vacinas por aí, nós precisamos fazer com que essas vacinas cheguem o mais rápido possível em toda a população goiana. Antônio Gomide é deputado estadual pelo PT. Edmar Silva. Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos. Ele trouxe uma entrevista com o deputado Antônio Gomide cobrando, né, um calendário e uma coordenação por parte do governo do estado dessa questão da pandemia, né? Então, a participação aí do deputado, né, cobrando uma coordenação mais efetiva por parte do governo, né? E um calendário de vacinação e também uma transparência na questão da divulgação de quem está sendo vacinado, né? Então a gente viu aí vários desvios no interior, pessoas vacinando a esposa, secretário vacinando a esposa, né? Pessoas que entram no serviço público, nós vimos aí em alguns, não aqui em Goiás, mas em outros lugares, pessoas que estão sendo admitidas no serviço público apenas para vacinar, né? Aconteceu isso em Manaus, aconteceu isso em outros lugares, onde pessoas privilegiadas, né? Pessoas de, vamos dizer assim, de famílias importantes, são ligadas, são admitidas no serviço público apenas com o objetivo de fazer a vacinação, burlando o sistema. Então é preciso haver um controle, é preciso haver uma fiscalização e, mais do que isso, é preciso haver uma coordenação competente, né, do governo, né? O governo do estado é responsável pela vacinação como um todo e, né, a cobrança para que esteja mais perto dos municípios e acompanhe o trabalho. Bom, aqui em Anápolis ontem foi um toró terrível, né? Ontem choveu muito ontem à tarde e nós tivemos aí muitos transtornos em várias regiões da cidade, né? Ontem a cidade ficou realmente polvorosa aí com a questão do temporal. O portal do Jornal Contexto traz a seguinte informação: temporal causa prejuízos
e transtornos em Anápolis, né? Possivelmente você recebeu aí um vídeo mostrando as condições difíceis que muitos moradores enfrentaram, né? Muita dificuldade no trânsito por causa da grande quantidade de chuva, né? Chuva torrencial que aconteceu ontem à tarde. O jornal Contexto destaca essa matéria: a tempestade que desabou sobre Anápolis na tarde desta terça-feira deixou um rastro de prejuízos e muitos transtornos. Acompanhado de trovões, o temporal provocou alagamentos em praticamente todas as regiões da cidade. Muitas casas e comércios foram tombados pela lama, árvores caíram, ruas ficaram intransitáveis por vários minutos. Mesmo depois que o temporal passou, o caos ainda ficou no trânsito. Nas principais ruas e avenidas, como a Avenida Brasil, a Avenida Goiás e na Barão do Rio Branco, os motoristas tiveram que ter muita paciência por causa dos engarrafamentos. Então, ontem, realmente, né, uma situação difícil na cidade, né? Não é a primeira vez que isso acontece, né? Agora, o que nos alerta? O que alerta, né, o que chama atenção é que os nossos rios, né, os nossos córregos, eles precisam de limpeza, né? Os bueiros precisam de limpeza. É preciso, né, haver os cuidados com relação a esses locais, né? Anápolis tem muitas baixadas, tem muitos córregos, né? Portanto, é preciso que sejam tomados cuidados, principalmente com a limpeza, né? E a população também precisa ajudar, não jogando lixo, não colocando lixo, né, nos bueiros. A gente vê as pessoas jogando lixo na rua, né? O lixo entope o bueiro, que acaba gerando esses constrangimentos, né? Porque quando vem a chuva é muita água, a água não tem por onde escorrer, e aí a gente tem esses problemas. Então tem problema que precisa ser solucionado pela administração municipal, né? O prefeito e, né, a administração precisa cuidar disso, né? Limpar, deixar em condições para que a água flua, né, de forma adequada. É preciso obras de contenção, né? Preciso também que sejam feitas galerias. Então, muito pouco se fez nos últimos anos. Então, quando chove, realmente é difícil, né, para a população. E ontem a Anápolis viveu esse momento difícil. Acho que há muito tempo não chovia tanto e não havia tanto transtorno, né? Ali na rua Mazínio Lino de Souza, na Avenida Contorno, né? A Mazínio Lino de Souza sempre deu problema, né? Mas a Contorno dessa vez também inundou, né? A Goiás inundou, a Barão do Rio Branco inundou, ou seja, lugares que normalmente, né, ali próximo ao shopping também inundou, e outras regiões da cidade, né? Como diz aqui a matéria, várias regiões da cidade foram prejudicadas pelo excesso das chuvas de ontem. Né? Vamos torcer para que não aconteça outra vez, né? Qualquer chuva aí. Eu sempre recomendo o seguinte: está chovendo, pode ficar quieto, fica onde você está, né? Anápolis tem muitos pontos que são perigosos, né? Muitas baixadas, travessias próximo a córregos, e é sempre um perigo, né? Ok, a CEMUS, a Secretaria Municipal de Saúde, divulga novo protocolo de vacinação contra a Covid-19. Regras são referentes à vacina AstraZeneca Oxford, que chegaram no município nesta segunda, dia 25. A expectativa é que doses sejam suficientes para atender profissionais da área de saúde, né? Então, a Anápolis está ainda cuidando das pessoas da área de saúde, portanto, né? As vacinas que estão chegando ainda não são suficientes para a população de uma forma geral, né? De uma forma mais ampla, mas o trabalho está acontecendo. O portal Contexto, aliás, o portal 6, destaca: Caiado publica decreto com novas regras para comércio e consumo de bebidas alcoólicas. Então, o portal 6 destaca, né, o governador Caiado, que divulgou nesta terça-feira, dia 26, o decreto que restringe o comércio e o consumo de bebidas alcoólicas
em locais de uso público ou coletivo entre as 22 horas e 6 da manhã em todo o território goiano. O documento com as novas regras foi publicado na edição suplementar do Diário Oficial do Estado. A divulgação ocorre após videoconferência na segunda-feira. A decisão conjunta com prefeitos por meio de enquete em que 95,7% dos 141 votantes se posicionaram a favor da implantação da medida, né? Então, a medida tomada pelo governador tem um apoio aí de 95% dos prefeitos que participaram da live com ele, né? 141 participantes dos 246 municípios goianos. O portal de Anápolis destaca: deputado Antônio Gomide atua em defesa da UEG. A situação da UEG é uma tremenda certeza. Há mais de anos vivendo uma intervenção por parte, há mais de 2 anos, né? Vivendo uma intervenção por parte do governo estadual. A universidade assiste ao sucateamento a cada ano. Além da intervenção, a instituição sofre com problemas estruturais nos laboratórios, além de defasagem salarial dos docentes e servidores administrativos. Então, matéria do portal de Anápolis destacando aí a situação e as dificuldades da UEG. O portal da Câmara Municipal diz que vereadores se reúnem com a Associação de Construtores de Anápolis. O presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Leandro Ribeiro, e os vereadores Cleide Hilário, do Republicanos, e Celiane, do SOS, do MDB, o Divininho, do Sindicato, e o Reamilton Espíndola, do Republicano, se reuniram com a Associação dos Construtores de Anápolis. Na manhã desta terça-feira, 26, os empresários do ramo imobiliário solicitam aos parlamentares melhorias nos serviços da área. Os profissionais pediram para que as demandas realizadas nos rápidos da cidade sejam feitas com mais agilidade e assim estimular os negócios nesse setor, com a emissão do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né, o ITBI. O presidente Leandro Ribeiro destacou a importância da união da classe para pedir melhorias no setor. Temos que trabalhar juntos para ter mais forças em benefício da cidade. O Legislativo está aberto ao diálogo e irá buscar atender as demandas da categoria, né? Na verdade, os construtores estão falando com os vereadores, mas quem pode tomar alguma decisão é o executivo, né? Já que é o executivo que tem a competência para resolver o que eles querem, né? Estão pedindo a intermediação da Câmara, e a Câmara, com certeza, né, tem também o papel de ajudar a resolver os problemas da cidade, certo? Então é isso, né? Os destaques de hoje dos principais sites de notícias da cidade estão aqui no nosso programa. Nós vamos mais uma vez a Brasília, né, pessoal da RBA News, trazendo para nós informações sobre o auxílio emergencial. O Bolsonaro descarta prorrogação do auxílio emergencial durante evento para investidores estrangeiros. Vamos ouvir o Flávio Carlos, direto de Brasília. RBA News, boletim de notícias direto de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta terça-feira, durante um evento do Credit Suisse, do qual participou por meio de videoconferência ao lado dos ministros Paulo Guedes, da Economia, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que o governo federal vai respeitar o teto de gastos e que não haverá prorrogação do auxílio emergencial. Vamos ouvir. No âmbito fiscal, manteremos firme compromisso com a regra do teto de despesas como âncora de sustentabilidade e de credibilidade econômica. Não vamos deixar que medidas temporárias relacionadas com a crise se tornem compromissos permanentes de despesas. Nosso objetivo é passar da recuperação baseada no apoio ao consumo para um crescimento sustentado pelo dinamismo do setor privado. Em sua fala, direcionada prioritariamente a investidores estrangeiros, Bolsonaro também prometeu acelerar as privatizações e afirmou que o ambiente para se investir no país será bastante favorável em 2021. O presidente também destacou que a entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, é prioridade da política externa do seu governo, assim como as reformas fiscal, tributária e administrativa.
Seja para conquistar sonhos ou estar seguro em caso de imprevistos, conte com a poupança do Sicredi. A gente trabalha para cuidar de você, da sua família e proteger as suas conquistas. Se puder, comece a poupar hoje mesmo. Procure a agência Sicredi mais próxima e abra sua poupança. Sicredi, gente que coopera, cresce. Com produção de Bárbara Couto, de Brasília, Flávio Carpes. Muito bem, então nós ouvimos aí o Flávio Carlos trazendo as principais notícias de Brasília, as últimas notícias. Com essa informação, a gente está com o nosso tempo esgotado, né? Quero agradecer a você que nos acompanhou, você que curtiu aí a nossa transmissão, nossa programação. Para você que compartilhou o nosso vídeo, né, na Facebook, para você que está com a gente, para você que compartilha também pelo WhatsApp o nosso programa. Obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã com mais um programa Hora da Notícia, ao vivo, direto aqui dos estúdios da Mais FM. Lembrando para você que às 20 horas também tem sempre a nossa reprise, né? Então, para você que nos ouve à noite, também o nosso muito obrigado. Obrigado pelo carinho da sua audiência. É isso aí, a gente vai ali e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Obrigado para você e até amanhã, se Deus quiser. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais. YT 210, canal 200.